Bom, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Thiago. Vamos lá para a resolução da lista de exercícios de revisão para a prova parcial. Então, questão 1. Considere dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, ambos submetidos à mesma situação térmica. Observe-se que, em um dado momento, o valor numérico apresentado pelo termômetro em Celsius é 5 vezes maior que o valor numérico apresentado pelo termômetro em Fahrenheit. Bom, tá aqui é importante, ó. Observa-se que em um dado momento o valor numérico apresentado pelo termômetro em Celsius é 5 vezes maior que o valor numérico apresentado pelo termômetro em Fahrenheit. Então, o que ele acabou de me dizer que o θc é 5 vezes o θf. Sabendo que a equação de conversão entre as escalas é dada por θ Celsius sobre 5, θ Fahrenheit menos 32 sobre 9, a temperatura foi de quanto? Então, vamos lá. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Repara, todas as respostas estão em Celsius. Se todas as respostas estão em Celsius, eu vou ter que achar em Celsius. Só que aqui fica mais fácil substituir este valor aqui neste ponto aqui. Porque, ó, repara o que vai acontecer, ó. No lugar do θc, eu vou pôr 5 θf. Sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. 5 por 5 cortou, aí eu vou passar. O 9 multiplicando vai ficar 9 θf é igual a θf menos 32. Passo para cá, 9 θf menos θf igual a menos 32. 8 θf igual a menos 32. θf menos 32 sobre 8. Isso aí vai dar menos 4 θf. Se é menos 4 θf, θc é 5 vezes o θf. θc é 5 vezes menos 4. O θc vai dar menos 20 graus Celsius, que é o que nós vamos encontrar na alternativa D de dado. Questão 2. As escalas termométricas Celsius e Kelvin guardam entre si uma relação linear que pode ser representada pelo seguinte gráfico. Bom, antes de começar, coloquei aqui do lado, ó, Celsius e Kelvin. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Então, o 0 Kelvin representa menos 273 graus Celsius. E o outro ponto importante é 373 Kelvin corresponde a 100 graus Celsius. Vamos lá. Se você olhar o item A priori parece que é a correta. Por quê? Menos 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. Esse ponto é o 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius. Olha aqui, perfeito. E o outro, menos 273 graus Celsius, 0 Kelvin. Só que tem uma questãozinha muito interessante nessa questão. Essa é a menor temperatura, então esse gráfico não pode continuar. Então a está errada. Item B. Bom, se você perceber, a escala Celsius cresce com 273. Então, 273 e 0, ok. Só que daí teria que ter uma crescente, não pode ser a B. A C, a graus Celsius, ela está dos 273 à frente. Então, esse gráfico tem que fazer o quê? Tem que subir. Então, não pode ser a C. A D, olha lá que bonito. Menos 273, 0 graus Celsius. Perfeito? 273 Kelvin, 0 menos 273 graus Celsius, 0 Kelvin, ok. 273 Kelvin, 0 graus Celsius, portanto, a alternativa D de dado. A última aqui, só para conferir, 0 Kelvin, 0 graus Celsius. Está errado. Perfeito? Então, alternativa D, a questão 2. Questão 3. Henrique, um estudante brasileiro,
Ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, identifica que um dos personagens da obra menciona 451 graus Fahrenheit, correspondente à temperatura em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é a Celsius, o que significa que a temperatura mencionada pelo personagem da obra corresponde a aproximadamente quanto? Bom, vamos voltar para a mesma questãozinha do item 1. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. O valor da temperatura que nós temos é 451 Fahrenheit. Então, 451 menos 32 sobre 9 é θc sobre 5. Tudo bem? 451 menos 32 dá 419 dividido por 9. Então, já vou para essa parte. θc sobre 5 é igual a 419 por 9 dá 46,55. Se eu multiplicar isso por 5, isso vai dar aproximadamente 232,77. Então, eu posso falar que o θc é aproximadamente 232,78 graus Celsius, que é o que nós vamos encontrar na resposta da alternativa D de dado. Questão 4. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido como o título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos desenvolveu a escala termométrica absoluta, que ficou conhecida por escala Kelvin. Considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Fisicamente, calor está relacionado a um processo, enquanto a temperatura está relacionada a um estado de um corpo. Bom, a priori, a resposta está correta, né? Então, calor está relacionado a um processo, que é transferência de energia, enquanto a temperatura está relacionada com o quê? Com o estado de agitação de um corpo. Então, correto. Sendo isso correto, eu tiraria a alternativa D, que não pode ser. 2. A temperatura de um corpo refere-se à medida de sua quantidade de calor. Bom, aqui eu tenho falso, porque a temperatura de um corpo refere-se à medida do grau de agitação das partículas e não da quantidade de calor de um corpo. Então, a 2 é falsa. Sendo a 2 falsas, eu tiro a B e a E. Bom, já tenho a resposta correta, correto? Que é a C. Vamos só conferir aqui. Frio não existe como grandeza física. Se um corpo pudesse receber frio, não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin. Correto, né? Se você pensar o que é. Calor é energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Tudo bem? 4. Para um mesmo estado físico, a agitação molecular está intimamente relacionada à temperatura. Uma temperatura mais alta indica maior agitação e, portanto, maior energia cinética das moléculas. Correto. Então, se você perceber, somente as alternativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Alternativa C. Questão 5. Na escala Fahrenheit, a temperatura de 10 graus Celsius é igual a quanto? Então, vamos lá. De novo, nós vamos partir para o quê? Para aquela equaçãozinha do mesma coisa do primeiro. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Então, na escala Fahrenheit, a temperatura de 10 graus Celsius. Então, eu vou pôr o 10 graus Celsius aqui, ó. Opa, deixa eu só tirar isso aqui. 10 graus Celsius sobre 5. Então, 10 dividido por 5 igual a θf menos 32 sobre 9. 10 dividido por 5 é 2 vezes 9, θf menos 32. 2 vezes 9
é 18. O menos 32 vem para cá, mais 32, igual a θf. 18 mais 32, θf igual a 50 graus Fahrenheit, o que vai me dar a alternativa D de dado. Questão 6, bora lá? Então, questão 6 fala o seguinte: a ODS 7 evoca a necessidade de se pensar em energia limpa e acessível, assegurando um acesso confiável, sustentável e moderno. Há pouco tempo circulou nas mídias sociais uma fake news de que um grande empresário havia encomendado uma embarcação de luxo movida a hidrogênio. O projeto de fato existia, mas não tinha relação com o empresário. O conceito base do projeto chamou a atenção por contar com tecnologia que combina o hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade e água, assim evitando a queima do carvão e madeira para alimentar a embarcação. A embarcação conta com 112 metros de comprimento, espaço para 18 convidados e 31 tripulantes. Possui 2 tanques de 28 toneladas cada, selados a vácuo, com hidrogênio líquido resfriado a menos 253 graus Celsius. Quando for entregue, a embarcação vai atingir 17 nós em velocidade e viajar 3.750 milhas náuticas, cerca de 6.945 km. De acordo com o texto, o hidrogênio é resfriado a temperatura de... Bom, então aqui a gente já pode riscar algumas coisas aqui, mas vamos lá, pensando direto. Para passar de Celsius para Kelvin, temperatura em Celsius é Kelvin menos 273. Ou temperatura em Celsius mais 273 é a temperatura em Kelvin. A temperatura de menos 253 mais 273 é igual a T. T vai dar 20 Kelvin, que é o que nós vamos encontrar na alternativa B de bola. Bom, então vamos lá, o que já dava para excluir antes? Zero absoluto não, que é menos 273. 20 abaixo do zero absoluto não tem como ser abaixo do zero absoluto, que eu excluiria a C e a E. 250, que é 26 Kelvin acima do zero, mais do que 100 graus Celsius, não pode ser, portanto, só poderia ser a B de bola. Questão 7. Com o surgimento do novo coronavírus, muitos laboratórios já apresentam as suas vacinas. Em especial, um laboratório americano disse que durante o armazenamento e transporte, sua vacina deve ser mantida a menos 70 graus Celsius. Os Estados Unidos ainda utilizam o seu dia a dia a escala termométrica Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura em Fahrenheit? Bom, vamos lá. θC sobre 5, θF menos 32 sobre 9. O valor que nós temos é quanto? Menos 70 graus Celsius, perfeito? Que está aqui, menos 70 sobre 5, θF menos 32 sobre 9. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, menos 70 sobre 5 dá quanto? Menos 14 é igual a θF menos 32 sobre 9. 14 vezes 9 vai dar menos 126 é igual a θF menos 32. Menos 126 mais 32 é igual a θF. Então, isso daí vai dar um valor de menos 94 graus Fahrenheit, que é o que nós vamos encontrar na alternativa C. Questão 8. Vamos lá, mais uma bonitinha aqui, ó. Uma candidata à vacina, a Covid, é mais de 90% eficaz na prevenção à doença. Contudo, ela precisa ser armazenada e transportada a uma temperatura igual ou inferior
a 193 Kelvin. Quanto é a temperatura máxima de armazenamento dessa vacina na escala Celsius? Bom, novamente, Kelvin para Celsius, né? Temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Nossa temperatura em Kelvin é 193, perfeito? Então, θC é 193 menos 273. Isso vai dar quanto? 273 menos 193 daria 80, né? Só que como é ele que está negativo, menos 80 graus Celsius, que é o que nós vamos encontrar na alternativa D de dado. Perfeito? Questão 9. Vamos lá, que nessa questão a gente está fazendo o quê? Saindo de calorimetria e indo para... De calorimetria não, de termometria e indo para dilatação. Então a questão 9 fala o seguinte: no sistema de aquecimento de água em uma residência são utilizados canos de cobre, por ser um material com elevado coeficiente de transferência de calor quando comparado a outros materiais, como alumínio. Isso permite que o cano não se deforme com facilidade, quando envolve aquecimento e resfriamento. Outra vantagem é a sua durabilidade e sua menor chance de oxidação. Considere que o sistema de aquecimento tem um cano de cobre de 5 metros de comprimento a 20. Quando a água que passa por esse cano estiver a uma temperatura de 60, quanto será em milímetros o aumento do comprimento dele? Bom, muita informação aqui, né? Então, o cano tem 5 metros a 20. Então, eu tenho o comprimento inicial, a temperatura inicial. Esse cano vai até uma temperatura de 60. E ele quer a resposta em milímetro. Considere que o cano sofre linearmente, aumente linearmente e adote o coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 a menos 5. Bom, meus queridos, vamos lá. Então, questãozinha direta. ΔL, L0, alfa, delta, θ. Então, ΔL, eu vou colocar as unidades. Comprimento inicial, 5 metros. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é 2 vezes 10 a menos 5. O grau Celsius está dividindo. Quanto que foi a variação de temperatura? De 20 foi para 60. Então, eu vou colocar aqui, final menos inicial, para facilitar. Só para mostrar para vocês, o grau Celsius corta com grau Celsius, a resposta disso vai estar em metro. Só que cuidado. ΔL é 5 vezes 2, 10 vezes 10 a menos 5, vezes 40 metros. ΔL vai dar 400 vezes 10 a menos 5 metros. Olha o que eu vou fazer. ΔL, 4 vezes 10 a menos 3 metros. 10 a menos 5, eu andei duas casas. Uma, duas e virou 10 a menos 3. Tudo bem? Por que eu fiz isso? 10 a menos 3 metros é a mesma coisa que 4 milímetros, que é o que nós temos na resposta da alternativa E. Questão 10. Uma placa quadrada de aço de lado L possui um furo circular de raio R em seu centro, conforme mostra a figura. Opa, pronto, agora saiu. Se a placa for aquecida, a placa vai ser aquecida a partir da temperatura ambiente até 200, o lado L da placa. Então vamos lá lembrar o seguinte, que eu falei para você, muita gente cai na pegadinha dessa questão, é uma questão teórica. Mas vamos lembrar o seguinte, o lado L vai sofrer uma dilatação linear. Então, se ele vai sofrer uma dilatação linear, se eu olhar pelo lado, ΔL, L0, alfa, Δθ. Então, se a temperatura aumenta, esse comprimento aumenta. Então, aumentará. E o raio? Se nós lembrarmos do raio, tem muita gente que fala, o raio vai diminuir para a parte interna. Não. Lembra, as moléculas elas estão aqui.
Tudo bem? Isso aqui, ó, é uma parte dela. Se ela aquecer, isso aqui vai vibrar. Se isso vai vibrar, elas vão se distanciar. Ou seja, a área vai aumentar também. Então, tanto o raio como L aumentará. Portanto, só pode ser a alternativa C. Tudo bem? Então, questão 10, alternativa C. Questão 11. Um bloco cúbico. Opa, vamos chamar atenção a isso. Cúbico. Cúbico remete a volume, volumétrica. Possui coeficiente de dilatação linear de 1,25 vezes 10 a menos 5. Sabe-se que o bloco foi aquecido a uma temperatura que variou 200 graus. Pode-se afirmar que o bloco teve um aumento de sua área superficial enquanto, olha que interessante, ele deu do bloco, deu linear, mas ele quer saber o aumento da área. Se ele quer saber o aumento da área, vamos pensar o seguinte, ΔS, S0, beta, delta θ. Lembrando que quem que é o beta? É 2 vezes o alfa. Então, ΔS é igual a S0, 2 vezes alfa, delta θ. Então, vamos lá. Um bloco cúbico possui coeficiente de dilatação 1,25 vezes 10 a menos 5. Então, vou colocar 2 vezes 1,25 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Sabendo que foi aquecido a uma temperatura variou 200. Então, a variação foi de 200 graus Celsius. Então, eu vou continuar. ΔS é igual a S0 vezes... Vamos lá. Corta o grau Celsius com grau Celsius. Se você perceber, ó, ΔS é igual a S0, 2 vezes 1,25 dá 2,5. Perfeito? Vezes 200. Então, ó, vou colocar aqui os 200, 0, 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2, 2, 4, 5, 1, a vírgula, isso aí vai dar 500 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Agora, perceba o seguinte, ΔS, S0, eu vou andar, ó, 1, 2, 3 casas, isso aí vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 2. Bom, vamos lembrar uma coisa que eu já tinha falado para vocês. O que significa 10 a menos 2? Significa 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 100, e isso equivale a quanto? 0,50%, que é a resposta C. Perfeito? Questão 12. Sejam dois bastões A e B feitos de metais diferentes. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente do A vale o dobro do B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento. Opa, vamos anotar isso aqui. O que ele falou primeiro? Que o alfa do A é igual ao alfa do B, e ele disse que o L0 do A é igual a L0 do B. Após sofrerem simultaneamente o mesmo aumento de temperatura. Então, o mesmo aumento de temperatura. A razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B, a razão entre o novo comprimento de A e o novo comprimento de B. O que ele quer? Ele quer o L final do A dividido por o L final do B. Entenda o seguinte, o comprimento final é o comprimento inicial do A mais a dilatação do A. O comprimento final do B é o comprimento inicial do B mais a dilatação do B. Ele pediu o comprimento final. Se você quiser, lembre o seguinte, ΔL, L0, alfa, delta θ. Quem é o ΔL? É o L menos o L0, que é o final menos inicial, alfa, delta θ. Se quiser, você poderia colocar quem? L0 mais L0 alfa, delta θ. E é o que eu fiz. Esse é o ΔL. Então, ó, o comprimento final é o inicial mais o ΔL. Bom, então agora vamos substituir aqui, ó. Então, eu tenho
Primeiro, LA sobre LB. Os L's iniciais são iguais, então eu vou colocar, ó, isso é igual a L0, porque eles são iguais. Então, é L0 mais L0 alfa do A, delta teta do A, sobre L0 mais L0 alfa do B, delta teta do B. Bom, se eu colocar o L0 em evidência, vai ficar L0 é 1 mais alfa do A, delta teta, sobre L0, 1 mais alfa do B, delta teta. E aqui, pessoal, o máximo que eu vou conseguir é cortar quem? O L0. Mas já dá para enxergar uma coisa muito importante. O quê? Eu tenho 1 mais 2 vezes o alfa do B, delta teta, sobre 1 vezes alfa do B, delta teta. Eu sei que o A sobre B vai ser maior do que 1. Por quê? Porque o termo de cima vai ser maior. Então, ó, não pode ser a B, não pode ser a C, não depende do comprimento inicial dos dois bastões. Então, igual a 2 ou maior do que 1 e menor do que 2. Bom, eu sei que o termo de cima, qual que é o termo de cima? É esse aqui. Ele é maior que o de baixo, mas não chega a ser o dobro. Ah, tô com dúvida. Então tá bom, você tá com dúvida? Substitui, ó, alfa do B, eu vou pôr 1 vezes 10 à quinta. Ou 10 a menos 5, perdão. E a variação de temperatura de 100 graus Celsius. Só para facilitar a vida. Então, ó, delta L, LA, LB vai ser 1 mais... O de cima é 2 vezes o alfa do B, então vai ser 2 vezes 10 a menos 5 vezes 100. O de baixo vai ser 1 mais 1 vezes 10 a menos 5 vezes 100. Se você perceber, essa conta aqui vai dar 1 mais... Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 3, que dá 0,002. O de baixo é 1 mais 0,001. Então, LA sobre LB, repara, é 1,002 sobre 1,001. Isso aqui vai ser maior do que 1, mas nunca vai ser igual a 2. Ou seja, só pode ser maior do que 1 e menor do que 2. Ok? Questãozinha, creio eu que era a mais difícil da lista para pensar um pouquinho. Questão 13, bora lá. Questão 13 também é bonitinha, mas ela é um pouquinho mais fácil. Um objeto desconhecido é encontrado em um planeta muito distante da Terra. Ele tem a forma de um cubo e tem volume de 8 metros cúbicos a temperatura de 20 graus Celsius. Um cientista verificou que esse objeto, ao ser colocado em uma estufa a 120, tem suas dimensões aumentadas e o seu novo volume passa a ser 8,05. Opa! Então, ele tem um volume de 8 a temperatura de 20. Quando ele vai para 120, ele tem 8,05. Então, eu tenho o seguinte, a variação do volume é o volume final menos o inicial, que seria 8,05 menos 8. A minha variação do volume é 0,05 metros cúbicos. Nisso, a variação de temperatura foi de final 120 menos 20, que é 100 graus Celsius. Perfeito. Com esses dados, podemos concluir que item A, o coeficiente de dilatação volumétrica, então vamos lá calcular isso aqui. ΔV é V0 gama delta teta. O ΔV, 0,05, vou pôr 5 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. O V0, 8 metros cúbicos. O gama eu quero, a variação de temperatura foi de 100, tudo bem? 100 graus Celsius. Lindo, maravilhoso. Vamos lá pensar no seguinte. Primeiro, metro cúbico com metro cúbico, cortei. Eu vou fazer o seguinte. 5 vezes 10 a menos 2, dividido por 8 vezes 100, que é 8 vezes 10 ao
quadrado graus Celsius. Esse é o gama. Então, perceba o seguinte, 5 dividido por 8. Quanto que dá 5 dividido por 8? Vai dar 0,625 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, que é o gama. Ou 6,25 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é o que nós temos na resposta do item A. O coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 6,5 vezes 10 a menos 25. Só para conferir, o coeficiente de dilatação linear é nulo? Não. Se nós temos volumétrico, vai ter linear também. Se você quisesse achar o linear, é só dividir o gama por 3. Para calcular o coeficiente de dilatação superficial desse objeto, falta conhecer somente seu calor específico? Não. Pego o gama, divido por 3, eu acho o alfa. Multiplico por 2, eu acho o superficial. O coeficiente de dilatação volumétrica desse objeto é 6,25 vezes 10 a menos 4? Não, é 10 a menos 5. O coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 6,25 vezes 10 a quinta? Não, é menos 5 e as unidades estão erradas. Portanto, alternativa. A grande ilha de São Luís encanta por sua beleza arquitetônica, lenda e história. São Luís é cercada por várias praias com águas mornas ao longo do ano. Essa capital maranhense, patrimônio cultural da humanidade desde 1997, sempre tem recebido muitos visitantes e suas ruas centenárias de paralelepípedos, casarões de azulejos coloniais e grandes cenários literários. Considere que um paralelepípedo nas ruas da cidade seja de alumínio, que possui o coeficiente de dilatação linear de 24 vezes 10 a menos 5 graus Celsius e que tenha a 40 graus Celsius arestas iguais a 20, 10 e 6. Qual será o volume em centímetros cúbicos do paralelepípedo A0? Bom, vamos lá, uma questãozinha um pouquinho mais complexa, mas não é difícil não. Então, tá aqui o meu paralelepípedo, beleza? Então, o primeiro ponto importante. Quais são as arestas dele? 20, 10 e 6. Perfeito? Ele quer o volume. Então, o volume inicial é quanto? 20 vezes 10 vezes 6. Esse volume vai ser de 1.200 centímetros cúbicos. Já deixei na resposta que ele pediu, tudo bem? Então eu tenho que ficar esperto o seguinte, eu vou achar o ΔV, só que cuidado, V0, gama, delta θ. O que ele nos deu aqui é o linear, que é o alfa do alumínio. Então, lembrando que o gama é 3 vezes o alfa. Então, eu tenho que lembrar que é 3 vezes o alfa. Então, vamos lá. ΔV é 1.200. 3 vezes 24, vezes 10 a menos 5, por grau Celsius. E a variação de temperatura, temos outro problema. Por quê? A final é 0. A inicial, ela é 40. Então, eu vou ter uma variação de volume negativa. Toma cuidado com isso. Então, ΔV, eu vou por partes. 3 vezes 24 dá 72. 72 vezes 1.200 vai dar 86.400 vezes 10 a menos 5 vezes menos 40. Tudo bem? Graus Celsius e graus Celsius, cortou, a resposta vai estar em centímetros cúbicos. Então, na hora de multiplicar isso aqui, vai dar quanto? 86.200 vezes o menos 40, isso vai dar menos 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0 vezes 10 a menos 5.
Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 menos 34,56 centímetros cúbicos. Só que aí que vem a parte interessante. Ele quer o volume final. É o volume inicial mais a dilatação. Só que a dilatação, nesse caso, seria uns 1.200. A dilatação foi negativa. É 34,56. Então, eu tenho 1.200 menos 34,56. Isso daí vai dar um volume final de 1.165,44 centímetros cúbicos, que é o que nós vamos encontrar na alternativa A de amor. Questão 15. Torre Eiffel. Ela foi construída em 1889 em Paris como parte das comemorações do centenário da Revolução Francesa. Inaugurada em março de 1889, a Torre Eiffel, ou Dama de Ferro, ficou conhecida na época comparada às pirâmides do Egito por seu idealizador. Possui 7.000 toneladas de ferro e 3.000 toneladas de materiais variados, e só levou 2 anos para ficar pronta. A construção foi um enorme desafio para a engenharia da época, porque possui 300 metros de altura e fica 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. No seu topo tem várias antenas de rádio cuja esfera de aço de cada antena tem raio de 10 metros para garantir estabilidade contra ventos fortes. No verão parisiense, essas esferas sofrem uma variação de 5,04 metros cúbicos quando a temperatura chega a 30. Uma das esferas da antena de transmissão do corpo da torre precisa ser substituída por outra, de mesmo material, cujo volume é de 250 metros cúbicos a 2 graus Celsius. Qual a variação de volume? Bom, então, primeira coisa, são 2 informações. Então, a primeira parte, ΔV é V0, gama, delta, teta. Eu tive uma variação de 5,04 metros cúbicos V0 gama, quando a variação foi de quanto? 30 menos 2 graus Celsius. Tudo bem? Então, no verão, essa esfera sofre uma variação de 5 quando a temperatura chega a 30. Só que qual que é o volume dessa esfera? É esse que é o grande problema. Eu tenho que calcular esse volume, que é 4/3 de πr ao cubo vezes o gama vezes 28. Então, esse exercício aqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que saber o volume de quem? Da minha esfera. Então, vamos lá. Vou fazer a matemática aqui. Primeira coisa, 5,04 metro cúbico, 4/3. O π ele deu que é 3, o raio 10 ao cubo, gama vezes 28. Então vamos lá, 3 com 3 corta, então vai ficar 5,04 metros cúbicos é igual a 4 vezes 28, tudo bem? 4 vezes 28 dá 112, vezes 10 ao cubo é igual ao gama. Bom, olha o que eu vou fazer. 5,04 dividido 112 vezes 10 ao cubo, vou por 1,12 vezes 10 à quinta. Isso é igual ao gama. Então, 5,04 dividido por 1,12 vai dar 4,5 vezes 10 a menos 5. Esse é o gama. Tudo bem? Agora, o que eu vou ter que saber? Segunda parte. ΔV é V0, gama, delta, teta. ΔV, quanto que é o V0? 250. O gama, 4,5 vezes 10 a menos 5, que é o mesmo material, só que a variação de temperatura agora é 42 menos 2.
Tudo bem? Então, ΔV vai dar 250 vezes 4,5 dá 1.125 vezes 10 a menos 5 vezes 40. 1.125 vezes 40 vai dar 45.000 vezes 10 a menos 5, ou um ΔV de 0,45 metros cúbicos. Bom, se você perceber isso aqui, o ΔV, 45 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, a resposta mais próxima, alternativa E. Questão 16. Uma placa de alumínio com coeficiente de dilatação linear do alumínio de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, com 2,4 metros quadrados de área a temperatura de menos 20, foi aquecido a 176 graus Fahrenheit. O aumento da área dessa placa foi de... Bom, um exercício aqui bem completo. Primeira coisa que eu tenho que fazer... θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. θc sobre 5, qual que é a temperatura em Fahrenheit que ele te deu? 176 menos 32 sobre 9. Tudo bem? Então, eu tenho que passar para Fahrenheit, por quê? Porque a variação da temperatura tem que estar em graus Celsius. Então, 176 menos 32 vai dar 144. Então, 144 dividido por 9, isso aí vai dar 16 vezes 5, isso aí dá 80 graus Celsius. Então, temos que tomar um cuidado, porque a minha temperatura em Celsius foi de 80. Então, segunda parte, olha o que eu vou fazer. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura foi a final, é 80, menos a inicial, que é menos 20. Então, a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Cuidado, uma placa tem coeficiente de dilatação linear de 2. Ele quer o aumento da área, da superfície. Então, ΔS, S0, beta, Δθ. ΔS é igual uma placa de alumínio com 2,4 metros quadrados. O beta é 2 vezes o alfa, então toma cuidado. Beta 2 vezes o alfa. Quanto que é o alfa? 2 vezes 10 a menos 5, então o beta é 4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. 4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. A variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Bom, aqui a gente já tem uma noção básica da resposta, né? Porque vai ser 4 vezes 2,4, que dá 9,6, né? Então, é 9,6 vezes 10 a menos 3 de metro quadrado. Só que eu quero em centímetro quadrado. Então, pense o seguinte. 1 metro são 100 centímetros. 1 metro quadrado é 10 a quarta de centímetro quadrado. Ou o contrário, 10 a menos 4. Então, se eu passar aqui, 96 vezes 10 a menos 4 de metro quadrado, é a mesma coisa que 96 centímetros quadrados, que é o que nós temos na resposta C. Questão 17. Suponha que um estudante de ensino médio esteja realizando um experimento de calorimetria.
ele pega uma amostra de substância líquida à temperatura ambiente e aquece-a até uma temperatura inferior à temperatura de mudança de fase. Considere as seguintes afirmações sobre o processo de aquecimento e assinale a alternativa correta. Item A. A quantidade de calor necessária para aquecer a amostra é independente da quantidade de substância usada. Bom, aqui já está falso. Por quê? Se nós pensarmos, quantidade de calor depende de quem? M, que é a massa, C, delta θ. Então, a quantidade de calor que vai depender da massa da substância, do calor específico da substância e da variação de temperatura que ela sofre. Então, o item A está errado. O tempo necessário para aquecer a amostra até a temperatura final é inversamente proporcional à massa da amostra. A constante de dilatação térmica é diretamente proporcional ao quadrado da potência fornecida pela fonte de calor, assumindo um sistema ideal sem perdas de energia. Bom, se nós lembrarmos aqui, isso eu já falei para vocês em sala, sempre, potência é a energia pelo tempo. Então, se eu pensar aqui, potência, quem é a energia que eu estou fornecendo? É a quantidade de calor pelo tempo, beleza? Então, se você pensar uma coisa aqui, ele fala, o tempo necessário para aquecer uma amostra até a temperatura final é inversamente proporcional à massa da amostra? Não, se eu considerar potência constante, potência vezes tempo é a quantidade de calor. Então, potência constante, o tempo é o mc delta θ. Então, o tempo é diretamente proporcional à massa e não inversamente proporcional. A quantidade de calor necessária para aquecer a amostra da substância depende do calor específico. Sim, a quantidade de calor depende do calor específico desta, e a capacidade térmica da amostra é igual à quantidade de calor necessária para fazer variar sua temperatura em 1 Kelvin. Correto. Capacidade térmica, se nós lembrarmos, já vou fazer aqui o desenho, só que essa é a correta. Bom, quantidade de calor, que macete. Só que se eu pensar que mc delta θ, este cara aqui, m vezes c, é a capacidade térmica. Então, quantidade é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor por temperatura é a capacidade térmica. Entenda, quanto calor ela recebe para variar em 1 grau Celsius. Só que ele falou 1 Kelvin, só que lembre-se, a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Perfeito? Questão 18. A figura abaixo apresenta a quantidade de calor Q em joules absorvida por dois corpos X e Y de mesma massa em função da temperatura T medida na escala absoluta Kelvin. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Os valores das capacidades caloríficas Cx e Cy dos corpos X e Y em joules por Kelvin valem respectivamente. Bom, capacidade, aqui eu vou pensar da maneira mais prática. Capacidade calorífica em joule por Kelvin. Joule é o calor pelo Kelvin, que é a temperatura. Então, ele está falando da capacidade térmica, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura em Kelvin. Então, se eu pegar o Cx, quanto que vai ser o Cx? 2.520 joules por, olha aqui, 333 menos 273. Por quê? Porque é a variação de temperatura que eu tenho. Então, 333 menos 273, isso aí vai dar 60 Kelvin. Então, vai dar 2.520 dividido por 60, isso aí dá 42 joules por Kelvin. Então, o primeiro número é
42. Então, já tiro a C, a D e a E. O CY vai ser 1.680 joules por, olha lá, de 273 vai para 353. Então, dá 353 menos 273. Isso vai dar 80 Kelvin. Então, você 1.680 dividido por 80, isso vai dar 21 joules por Kelvin. Sendo 21 joules por Kelvin, já achei a resposta, que é a alternativa B. Se ele quer a razão entre os respectivos calores específicos Cx e Cy, entenda o seguinte, é só fazer o quê? O Cx e o Cy, eu tenho que tomar um cuidado, porque a figura baixa é a quantidade de calor em joules por dois corpos X de mesma massa. Então, ó, eles têm a mesma massa. Então, em vez de fazer isso aqui direto, pensa comigo. A capacidade térmica do X é M vezes Cx. A capacidade térmica do Y é M vezes Czinho Y. Czão tem o tracinho e o Czinho não tem. Quando eu fizer Czão X por Czão Y, que é a capacidade térmica, vai ser M Czinho X, M Czinho Y. Como eles têm a mesma massa, corta. A capacidade térmica do X é 42, a do Y é 21, então a razão vai me dar quanto? 2, que é o que nós temos de resposta na B. Tudo tranquilo? Bora pro próximo. Opa, questão 19. Espera aí que deu uma travadinha. Questão 19. No painel dos carros, a combustão interna, uma lâmpada de advertência se acende quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor chega a 115 graus Celsius. Esse líquido é uma mistura que tem calor específico de 6 calorias por grama grau Celsius, e sua densidade pode ser igualada à da água, que é de 1.000 gramas por litro. Considere um veículo que usa 10 litros de líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor controlada. Em uma eventual falha no processo de resfriamento desse líquido, a menor quantidade de calor acumulada para que, a partir da temperatura de 15, a luz de advertência se acenda é de. Bom, então, o que vai acontecer? QMACT. Vamos lá. Quantidade de calor que vai receber. A massa, 10 litros, olha lá, são 1.000 gramas por litro, perfeito? Ó, 1.000 gramas corresponde a 1 litro. Se eu tenho 10 litros, essa seria a minha massa, que seria de 10.000 gramas. Então, vou pôr 10.000 gramas. O calor específico, ele deu que é 0,6 calorias por grama grau Celsius. E quanto foi a variação de temperatura de 15 para 115? É meio que fácil, né? 100 graus Celsius. Perfeito? Grama com grama cortou, grau Celsius com grau Celsius cortou. Olha a conta que eu vou fazer. Primeiro, 0,6 vezes 100, vou deixar o 10.000 aqui, ó. 0,6 vezes 100 é 6 vezes 10, que dá 60. Então, o que vai dar 600.000 calorias ou 600 quilocalorias, que é o que eu vou ter de resposta na alternativa C. Questão 20. Uma equipe de cientistas, com o objetivo de simular a respiração humana, criou um dispositivo que converte 0,02 gramas de vapor de água
em água líquida a cada ciclo de inspiração e expiração. Admita que esse dispositivo simule 15 ciclos de respiração por minuto e que o calor latente de vaporização seja igual a 2.400 joules por grama. A taxa de calor perdida pelo dispositivo em joules por segundo é igual a... Bom, esse é um exercício para a gente ficar muito atento, que tem muitas coisas, ó. São 0,02 gramas de vapor de água a cada ciclo de inspiração, certo? Então, pensa que mole. Se ele vai transformar vapor em água líquida, é a volta. Então, a massa é 0,02 gramas. O L, eu vou pôr aqui, seria menos 2.400 joules por grama. Tá certo que nesse caso vai dar negativo, mas ele está falando que é perdida, então não vou precisar me preocupar com isso. Então a quantidade de calor que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, são 0,02 vezes 2.400, que dá menos 48 joules, certo? Por cada ciclo de inspiração. Admita que ele esteja são 15 ciclos por minuto. Então, são 15 vezes menos 48 joules por 60 segundos, certo? Então, seria 15 vezes 48, que dá menos 720 joules por 60 segundos. Isso daqui vai dar menos 12 joules por segundo. Menos 12 joules por segundo, alternativa D. Lembrando, o calor perdido significa o quê? O menos que está ali. Questão 21. Vamos lá. A primeira questão que eu vou parar aqui porque ela foi anulada. Certo? A resposta lá, não que não tenha resposta, mas a resposta lá está errada. Então, fique tranquilo que todo mundo vai receber o valor dessa questão. Em uma panela de alumínio encontra-se 300 gramas de água. A panela e a água estão inicialmente a temperatura de 20. Então, eu tenho 300 gramas de água e ela e a panela estão a temperatura de 20. Sabendo que o calor específico da água é 1 e que o calor específico do alumínio é 0,2 e que a panela tem massa de 500 gramas e que a temperatura de ebulição da água é 100, a quantidade mínima de calor que a panela e a água devem absorver para que a água atinja a temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Lembre-se o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, jeito mais fácil a gente perceber. Eu tenho a panela, a minha panela tem uma massa de 500 gramas. Perfeito. E dentro dessa panela eu tenho o quê? 300 gramas de água. Então, eu tenho a massa da água, 300 gramas. As duas estão na temperatura inicial de 20. Então, o Q recebido vai ser o Q da água mais o Q da panela. Então, o Q recebido, massa de água, C da água, variação de temperatura da água, mais M da panela, C da panela, variação de temperatura da panela. Vamos lá. Massa de água são 300 gramas. C da água, 1. Variação de temperatura. Se ele quer chegar à temperatura de ebulição, 100, a inicial é 20. Massa da panela são 500 gramas. O C da panela, a panela é de alumínio, 0,2. Temperatura final, 100 menos 20, porque é a temperatura de ebulição da água. Então, eu vou ter 300 vezes 1 dá 300, vezes 80, mais 500 vezes 0,2.
Aqui eu tenho que tomar um certo cuidado na conta. É a mesma coisa que quanto? Que 50 vezes 2, tudo bem? Perfeito? Então, 50 vezes 2 é 100 vezes 80. Então, o que é recebido eu vou ter quanto? 300 vezes 80, que dá 24.000, mais 80 vezes 100, que dá 8.000. 8.000 mais 24.000 dá 32.000 calorias ou 32 quilocalorias, que é a resposta D de dado, certo? O estudo está dando como resposta E, então tá errado lá a resposta, fiquem tranquilos que é a D de dado, beleza? Questão 22, bora lá? Muito famoso entre atletas, o banho de gelo vem ganhando cada vez mais adeptos por seus benefícios. Quando seu corpo fica frio, os vasos sanguíneos são contraídos, espremendo sangue para os órgãos vitais, como fígado, intestino, coração e cérebro, fazendo com que você receba uma quantidade enorme de sangue oxigenado. Explica o médico. A constrição também ajuda a minimizar possíveis inflamações que atuam em efeito cascata, potencializando o sistema imunológico, melhorando a resposta hormonal, qualidade do sono e produção de endorfina. Mas cuidado com o tempo e temperatura da água durante o banho de gelo. O aconselhável é que a mistura de gelo e água esteja a uma temperatura de 0 e a duração do banho seja de no máximo 10 minutos. Considere um atleta de massa igual a 70 quilos. Tome um banho por 10 minutos numa mistura de gelo com água a 0. Nesse processo, observa-se uma massa de 1,2 de gelo é fundida, então isso foi fundido. Nesse contexto, qual a taxa de absorção de energia pelo gelo? Quem está dando essa energia para o gelo? O corpo quente, que é quem? O homem. Então vamos lá. Q mole. Por que mole? Porque eu estou fazendo com que o gelo sofra fusão. Aí eu falo, fiquem espertos, porque eu começo pelo L. O L vale 80 calorias por grama. Isso quer dizer o quê? Cada 80 calorias derrete 1 grama de gelo. Funde 1 grama de gelo. Então, só que eu tenho o quê? Cada 80 calorias derrete 1 grama. Só que eu tenho quanto? 1.200 gramas para derreter. 1.200 vezes 80 me dá um total de 96.000 calorias recebidas pelo gelo. Só que aí eu tenho que ficar esperto com o quê? Calorias por segundo. Então foram 96.000 calorias em 10 minutos. Só que quanto que representa 10 minutos? São 600 segundos. É só multiplicar o quê? Por 60. Então eu tenho 96.000 dividido por 600, isso aí vai me dar 160 calorias por segundo, que é o que nós vamos encontrar como resposta na alternativa B de bola. Questão 23. Em um calorímetro ideal, mistura-se 500 gramas de água à temperatura de 10 com 2 kg de um determinado óleo à temperatura de 40. Então, 500 gramas de água à temperatura de 10 e 2 kg de óleo à temperatura de 40. E ele dá aqui embaixo os dados. C do óleo, C da água e uma caloria. Nesse sistema, analise as afirmativas a seguir. O calor específico da água é maior que o calor específico do óleo? Bom, vamos lá. Temos que tomar cuidado com o seguinte. O do óleo, vou usar aqui um cinzinho. O do óleo está em calorias por grama grau Celsius. O da água está em
quilojoules por Kelvin. Eu vou ter que transformar isso, ó. Ele deu que o C da água é 4.180 joules por quilograma Kelvin. Então, vamos fazer o seguinte. Pensa comigo. Eu tenho 4.180 joules por quilograma, são 1.000 gramas. Uma variação em Kelvin é igual a uma variação em Celsius. Então, eu posso colocar em Celsius. Já melhorou. Olha agora. 4,18 joules por grau Celsius. Ele acabou de falar que uma caloria é 4,18 joules. Então, eu tenho que o C da água, o que era esperado, é 1 caloria por grau Celsius. Perceba. Então, ele acabou de me dizer o seguinte, ó. O calor específico da água é maior que o do óleo? Sim. Então, a 1 é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, não pode ser a A e não pode ser a D. Certo? 2. A capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo? Bom, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Capacidade térmica da água. Quanto que eu tenho de massa de água? 500 de água. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Então, a capacidade térmica da água dá 500 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do óleo é a massa do óleo, calor específico do óleo. Quanto que eu tenho de óleo? 2 kg de um determinado óleo. 2 quilos são 2.000 gramas. O C do óleo é 0,5. Então, a capacidade térmica do óleo, 2.000 vezes 0,5 dá 1.000 calorias por grau Celsius. A capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do óleo? Não, está errada. Então, a 2 está errada, a 2 está errada, só pode ser a alternativa C. 1 e 3 são verdadeiras. A temperatura do equilíbrio é 30? Vamos lá, agora que vem a grande fórmula. Q cedido mais Q recebido é igual a 0. Quem que vai ceder calor? A água está a 10 e o óleo a 40, então é o óleo. Massa do óleo, C do óleo, variação de temperatura do óleo. Massa do óleo são 2.000. C do óleo, 0,5. Temperatura final eu não sei, a inicial era 40. Bom, se você perceber isso é a capacidade térmica, então seria 1.000 θ menos 40. Vou para o recebido. Quem vai ser o recebido? Massa da água, C da água, variação de temperatura da água. Massa da água são 500 gramas, C da água é 1, temperatura final não sei, a inicial é 10. Pessoal, eu vou deixar assim, ó, 500 θ menos 10. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dividir tudo por 500. Tudo por 500. Por que que eu faço isso? Vamos lá. 1.000 por 500 dá 2. Então, vai ficar 2 θ menos 40 mais 500 por 500 cortou. θ menos 10 igual a 0. Então, vamos lá. 2θ menos 2 vezes 40, 80, mais θ menos 10 igual a 0. 3θ igual, menos 80 menos 10 vai para lá, 90. Então, θ igual a 30 graus Celsius. Repara, eu não precisaria ter feito para achar a resposta, mas, como estou aqui para explicar, tá aí. Beleza? Bora pro próximo? Penúltima questão, vamos lá. Um bom café, repara uma coisa que eu falei para vocês, esse ó, FUVEST. Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80.
Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumida a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 600 ml de café a temperatura de 80. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5? Deixa eu até mudar aqui. O leite a 5 deve ser misturado ao café para que a temperatura final seja de 65. Note a DOT, considere o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. Então, vamos lá. Mesma equação, vou até reduzir um pouquinho aqui, ó. Q cedido mais Q recebido igual a zero. Quem que vai ceder calor? O que está mais quente é o café. Então, ó, massa do café, C do café, variação de temperatura do café. Então, vamos lá. 60 ml, se ela tem a mesma densidade, então vou pôr 60 gramas. O C é C, porque é o igual, variação de temperatura final 65, inicial 80. Mais, vamos lá, quem vai receber é o leite. Então, massa do leite, C do leite, variação de temperatura do leite igual a zero. A massa do leite eu quero. O calor específico é igual, ó. Calor específico e densidade sejam idênticos. A variação de temperatura final 65 e inicial 5. Então vamos lá. 60C 65 menos 80, esse aí vai dar o quê? Um valor negativo. Eu tenho que ficar esperto com isso. Então, o que eu vou ter? Menos 15. Perfeito? Mais MC vezes 60 igual a zero. Meus queridos, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir por 60C. 60C, 60C. Por que eu fiz isso? 60C com 60C, sobrou quanto? Menos 15. Mais C com C, 60 com 60, M igual a zero. Então, M vai ser igual a 15 gramas ou 15 ml, que é a alternativa C. Tudo bem? Por que eu estou usando isso? Lembra? Opa! Até em outro lá passou. Para água, 1 quilo é 1 litro. Então, 1000 gramas é 1 litro. Que dá o ml, né? 1 litro, 1000 ml. Então, por isso que eu usei isso direto. Última questão para finalizar. Lembrando que essa resolução, o arquivo em PDF vai ser disponibilizado também para vocês. Mas, vamos finalizar aqui, que é a forma mais fácil. Um parafuso de alumínio de massa 10 a uma temperatura de 60. Então, um parafuso de alumínio 10 a uma temperatura de 60, que se desprendeu do motor de uma embarcação, é imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água a uma temperatura de 10. Considere somente a troca de calor entre a água e o alumínio. Isso é extremamente importante, ó. A troca de calor entre a água e o alumínio. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema formado pela água e pelo metal. Assinale a opção correta. Bom, ele dá o calor específico, então, de novo, mais uma questãozinha de troca de calor. Então, o básico, Q cedido mais Q recebido é igual a zero. Quem que vai ceder calor? O mais quente, que é o parafuso. Q do parafuso. Massa do parafuso, C do parafuso, variação de temperatura do parafuso. Um parafuso de 10 gramas, o C do alumínio é 0,2 calorias por grau Celsius. Você viu que eu coloquei, mas eu não precisava ter colocado as unidades. Vamos tirar para ficar mais limpo. Então, são 10 gramas, o C é 0,2. Temperatura final eu não sei, a inicial era de 60.
Paro aqui. Vou descer mais uma. 10 vezes 0,2 dá 2 θ menos 60. Mais, quem vai receber a água? Então, eu tenho o Q da água, massa da água, C da água, variação de temperatura da água. A massa de água de 48 gramas, o C da água é 1, temperatura final eu não sei, o inicial é 10. 48 θ menos 10. Daqui para frente é só matemática, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o quê? A distributiva. Isso aqui vai dar 2θ menos 2 vezes 60 menos 120 mais 48θ menos 480. Θ, 2θ com 48θ, 50θ. Menos 480 menos 480 menos 120 vai dar 600 negativos. Passo para lá, 50θ igual a... Opa, que saiu errado aqui, calma aí. 50θ igual a 600, θ é 600 por 50, 60 por 5, que vai dar 12 graus Celsius, que é o que nós encontramos na alternativa A. Bom, meus queridos, espero que tenha ajudado. Fica aí. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um beijo.